Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Hoje mais uma vez a gente está com o Jefferson aqui, o nosso responsável técnico pela produção do novo site da Intermática. E esse é o programa de número 251. Bem-vindo a todos. E aí, Pierluigi? E aí, tem bastante dúvidas aqui, eu tô olhando. Como é que faz? Você sabe o que eu estava pensando agora? Do jeito que o Tarcísio abre o programa, dá a sensação que ele tem crise de identidade. Eu sou Tarcísio, ele quer se assegurar realmente. A gente se apresenta normalmente, mas uma vez eu estava tão ansioso por isso, faz um bom tempo, que aí eu realmente tive uma crise de identidade. Eu falei, eu sou o Pierluigi. Eu troquei as bolas aqui, né? E ao meu lado está o Tarcísio. Sabe aquele que fala, eu sou, quem eu sou mesmo? Peraí. Quem que eu sou mesmo? Agora, a pior, em termos de identidade, eu vi acontecer com um colega meu lá no cursinho. A gente estava com as esposas, ele estava com a noiva, e uma hora ele chegou e falou, mas virou para a noiva dele e falou, mas viu, aí tirou a aliança, olhou que do nome que estava escrito e falou, viu, Rosinha? Quase acabou o noivado. Foi piada, ele fez como piada, mas ó, as mulheres sobre certas coisas, as mulheres não têm muito senso de humor. Tem que tomar muito. Esse tipo de coisa não se brinca. Não se brinca, não coisa se brinca. Séria, coisa seríssima. Agora, o Felipe está com um problema sério. Eu só queria lembrar, né, mais uma vez, como a gente sempre faz nesse início de programa, que o nosso endereço de e-mail, para o qual você pode mandar suas dúvidas, dicas, opiniões sobre o programa, enfim, é o info@redeeldorado.com.br, tomando cuidado de, no campo assunto, colocar o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Isso para que você não seja confundido com um spammer, não? Aqueles caras que enviam aquelas mensagens indesejadas. Agora, está acontecendo um fenômeno estranhíssimo a respeito disso. Quer dizer, na informática, na internet, existem coisas muito misteriosas. Até pouquíssimo tempo atrás, na caixa postal da Eldorado, que é essa que nós acessamos, esse info@redeeldorado.com.br, a relação de spam para e-mails verdadeiros de ouvintes era mais ou menos na proporção de 20:1, era uma coisa assim gigantesca. 20:1, era uma coisa assim absurda. Para cada um e-mail de verdade tinha 20 spam. 20 de mentira, né? 20 daqueles que não interessavam. Recentemente, a proporção está de 1:1. Para cada e-mail de ouvinte tem apenas um spam. Eu tenho a impressão que isso acontece. Será que porque os filtros eu desconfio, anti-spam estão um pouco mais eficientes. Eu desconfio que o pessoal aqui da Eldorado mesmo, do site da Eldorado, está começando a colocar filtros bastante... Isso, os grandes provedores de contas de e-mail já fazem ali no próprio provedor, né? São o Google, a UOL, o Terra... mas veja bem, como eu comentei no programa passado, o Google às vezes apresenta como spam coisas que não é spam, por isso que de vez em quando é bom ir lá na pasta do spam para dá uma olhadinha na fazer uma limpeza. Você lê só os títulos das mensagens, de repente tem uma ali que não era spam, e se não me engano, quando não for spam... você tem que clicar no botão não é spam. Não é spam. Dizer, marcá-la, dizer não é spam, e aí ela é jogada para a caixa de entrada normal. Não só é jogada para a caixa de entrada, como a partir de então, o Google passará a tratar também todas as mensagens que vierem a partir daquele mesmo endereço como mensagens normais, não mais como spam, né? Agora, como eu estava dizendo, o Felipe, que nos mandou um e-mail pelo info@redeeldorado.com.br, diz, eu queria saber, agora vou tentar traduzir porque ele escreve meio internetiquês, meio abreviado. Eu queria saber se que tem como eu recuperar um PC no seu original pelo BIOS. Porque eu ligo e não aparece nada. Tentei pelo CD de recuperação, mas não vejo nada. Felipe... Eu não vê nada o quê? Peraí. Ele diz que ele liga o computador e não aparece nada. Não aparece nada. Não carrega nada. Não carrega nada. Eu acho que nesse caso o computador simplesmente não está dando boot. Né? Simplesmente. Quer dizer, eu acho que aí é o caso dele
dele tentar ligar o computador com um CD que tenha boot. Mas veja bem, e aí... Ele tentou pelo CD de recuperação, mas disse que não vê nada também. Mas na realidade, veja bem, Felipe... Não será o monitor desligado? Ele não vê nada? A primeira providência, Felipe, é a seguinte: quando você entra no BIOS, pelo jeito você sabe entrar no BIOS, quer dizer, você aperta, tem uma hora quando ainda as mensagens estão todas brancas sobre tela preta, que parece o antigo DOS. Tem uma hora que diz para entrar no setup, aperte, por exemplo, a tecla Del. Então você aperta, entrou lá. Existe lá uma opção de qual é a prioridade de leitura, se primeiro tem que ler o CD, depois tem que ler o HD, onde ele vai buscar o boot. Mas a minha dúvida, Pierluigi, eu não vejo nada nada. Então, se ele não vê nada, ele não consegue nem entrar no BIOS. Não, mas diz assim, como eu recupero um PC no seu original pelo BIOS? Então eu suponho que no BIOS ele está... Aquela tela de texto ainda, estamos supondo que ele veja. Que ele veja. Aí a partir do momento que ele tente carregar o Windows, aí a tela fica escura e ele não vê mais nada. Exatamente. Então se ele colocar como primeira opção de leitura o CD, aí pode ser que o tal CD de recuperação seja reconhecido e seja... olha, então vamos lá, vamos por partes. Vamos usar a técnica de Jack o Estripador. Exatamente. Vamos por partes. A primeira coisa, se por acaso você liga o computador e vê alguma coisa na tela de texto ainda, de modo que você apertando, sei lá, ou pressionando a tecla Delete, né, ou Del, sei lá, você consegue direcionar para o programa de setup, do BIOS, e você continua a partir do BIOS enxergando as coisas que estão no computador, ainda tudo em modo texto. Bom, então descartamos nesse caso algum problema com o monitor. O monitor está mandando sinal, né? Está recebendo sinal, a placa de vídeo está mandando sinal, sem problema nenhum. Se o problema acontece após isso, aí na hora que tem que entrar o Windows não entra nada, eu já sou mais inclinado a dizer que o problema está no carregamento do Windows e não em algum problema de setup do computador. Não, eu não estou falando do problema de setup. Não, porque ele pergunta, né? Será que se eu entrar pelo BIOS, não aparece nada? O que eu estou suspeitando é que ele não consegue fazer o boot através do CD, porque o computador fica tentando ler o HD, não vai para o CD. Tá, então. Então aí nesse caso, eu estava dizendo isso, o programa do Windows não está sendo carregado, aí você vai ter que tentar fazer o carregamento a partir de um CD de recuperação ou de um CD que tenha boot. Então aí nesse caso você vai entrar no BIOS, vai fazer aquilo que o Pierluigi disse, colocando como prioridade a tentativa de carregar o sistema operacional a partir do CD em primeiro lugar e depois, eventualmente, a partir do HD. Tá? Aí você vai conseguir iniciar o computador a partir do CD. Bom, se por outro lado você não vê nada de nada, quer dizer, você não consegue nem sequer... Você escuta os barulhinhos, mas não ouve, mas não vê. Nenhum sinal é enviado para o vídeo. Bem, aí pode ser até um problema de hardware, né? Pode ser um problema da placa de vídeo ou do próprio monitor. Então, por isso que, como o seu e-mail está um pouco telegráfico demais, a gente até pede para você, se for o caso, nos enviar um e-mail um pouco mais detalhado a respeito do problema que está acontecendo no seu computador. A gente... imaginou as duas possibilidades mais plausíveis e estamos dando a sugestão em função das duas. Pode ser que até não seja nenhuma delas. Se não for, manda outro e-mail para a gente aqui, tá bom? Jefferson, me faz um favor, por favor, estufe o peito. Certo. Com orgulho. O Francisco Barra da Aclimação diz: prezados professores, parabéns pelo novo site. Gostei muito, então. Parabéns para o Jefferson. E ele quer parabenizar também nosso estimado colaborador Moacir. Cuidado, esse nosso que ele colocou, está escrito assim, nosso, que é uma coisa muito, muito bonita, porque os ouvintes consideram o Moacir não o colaborador do Plug Eldorado, mas o colaborador dos ouvintes. Tá certo? Com certeza. Acho muito bacana isso. Porque se não fosse ele, os programas não estariam disponíveis. Não haveria memória do programa, né? Agora ele diz, pela sua competência e dedicação, fazendo com que os programas passados sejam ouvidos com excelente qualidade de som. Muito bom mesmo. Agora, olha que coisa interessante, Tarcísio. Eu ouço através do Media Player Classic. Baixando o XP Codec Pack 2.4 ou o K-Lite Codec Pack. Recepção magnífica.
Beleza, eu tenho isso, eu já fiz isso no meu computador, funciona perfeitamente. Eu abandonei o Media Player, né? O Windows... Classic é a melhor coisa do mundo. Ele lê tudo, ele faz então, tudo. Mas é que tá, se você... E é super simples, né? Você entra no Google e procura lá pelo Media Player Classic. Exatamente, escreve isso. Acho que o XP já tem como residente. Acho que o XP tem num dos arquivos. Mas acho que é mais fácil, em vez de ele achar que arquivo está, né? A gente nem lembra onde está isso, se tiver. É mais fácil ele entrar no Google e achar o site a partir do qual ele pode baixar o Media Player Classic. Ele tem uma coisa, mais uma vantagem ainda. Além de ele tocar qualquer coisa, que ele não tem frescuras nenhuma, ele é standalone. Ou seja, ele não precisa ser instalado. Ele já vem o executável. Ele já é executável. Você baixa o programa executável. Você pode colocar numa pasta, pode deixar na área de trabalho, ou numa pastinha chamada programas. E aí já clica diretamente sobre ele, né? Ele não mexe com nenhum registro, não se instala, não faz nada. É uma maravilha. Ou seja, mostra mais uma vez que essa contramão do consumismo, quer dizer, em vez de ir atrás de coisas atraentes e bonitas, vai atrás de coisas úteis e práticas, funciona muitas vezes, né? Então, como eu dizia, eu abandonei o Windows Media Player, que já vem, tá lá. Eu não desinstalei, mas ele tá lá e eu deixo ele lá quietinho. E uso direto o Media Player Classic. Agora, ele toca tudo, entre aspas, viu? Sim, entre aspas, lógico, precisa dos codecs. Ele precisa dos codificadores e decodificadores dos vários tipos de arquivo, tanto de áudio quanto de vídeo. E aí sim, né, essa dica que o Francisco nos manda, ela vai exatamente de encontro com aquilo que eu faço também, que já fiz e funciona muito bem. O Media Player Classic, ele fica bastante completo em termos de, aí sim, tocar tudo, né? Se você instalar o XP Codec Pack 2.4 ou o K-Lite Codec Pack. Tanto um quanto o outro estão disponíveis para download gratuito no Baixa Aqui, por exemplo. Tá? Então, se você entrar em www.baixaqui com K, acho que é .ig.com.br, mas se você escrever baixaqui.com.br, ele acaba se corrigindo e direcionando para o lugar certo. E ali no campo de busca, de pesquisa, você escrever Codec Pack, né? C-O-D-E-C, Codec Pack, Pack é P-A-C-K, ele vai te apresentar ali as opções. E tem tanto o XP Codec Pack 2.4 quanto o K-Lite Codec Pack. Tá? Tanto um quanto o outro, você baixa. São arquivos executáveis, então você não tem que ficar se preocupando em distribuir os codecs, né? Que são os arquivos dos vários codificadores. Não. Você simplesmente executa o arquivo que você baixar e ele vai se encarregar de instalar adequadamente todos os codecs que ele possui. E aí no lugar se onde integrar com o Media Player irá procurar. Exatamente, né? No lugar onde o Media Player irá para se integrar com o Media Player Classic. Aí o Media Player Classic, a não ser pelo aspecto, que é aquele aspecto mais humilde de antigamente, ele se torna muito poderoso e até mais poderoso, eu diria, que o próprio Windows Media, o Windows novo. Nesse Windows novo, acontece muitas vezes de você tentar executar um arquivo de vídeo e ele não executa e diz, eu não encontrei o codec adequado. Posso procurar na internet? Aí você diz, pode. Aí ele fica lá, tempão, tá, eu tô procurando. E aí ele vem, na maioria das vezes, a mensagem que não conseguiu encontrar. Aí você fala, e agora, o que eu faço? Não consegui encontrar. Às vezes ele até encontra, mas ele não conseguiu baixar. Porque ele encontrou num servidor muito ocupado, ou de baixa banda de acesso, enfim. Aí ele passa do tempo limite, vamos dizer assim, e ele diz que não conseguiu baixar. Aí você fala, e daí? Pô, não conseguiu baixar, então não vou ver esse negócio? Não vou conseguir consertar? Pior ainda, você sabe, Pierluigi, que existem alguns arquivos que são pseudo-AVIs? Deixa eu explicar. Sim, Pseudo-AVIs, isso é perigoso, precisa tomar cuidado com isso. O pseudo-AVI é um arquivo que, teoricamente, seria um arquivo de vídeo. AVI. Audio and Video Interleaved, né? Que é um formato padrão aí, meio padrão do Windows. Então você vê lá num site, fala, tem um AVI aqui para baixar. Aí você baixa. Você está interessado, tá, em baixar aquele negócio. Baixa.
Aí você põe para tocar, dá o clique duplo nele, famoso, ele está associado ao Windows Media. Aí o Windows Media fala, como muitas vezes acontece, olha, não achei o codec adequado. Posso procurar? Você diz, sim, é o normal, né? Você pode procurar. Aí ele acha. Ele acha e instala o codec. Só que o codec não é um codec, é um vírus. Você entendeu? Quer dizer, maldito! É uma forma de enviar vírus via AVI. Quer dizer, o AVI em si não tem o vírus, ele não tem a capacidade, um AVI, de infectar o computador. Mas ele tem uma instrução que leva a um site onde, em vez de ser baixado o codec, é baixado um vírus. Meu Deus. Tá? É violento o negócio. Então precisa tomar cuidado, mesmo na hora que você vai tocar esses AVIs e aceitar o codec, a busca da automática do codec. É importante você estar lá com o seu programa antivírus sempre atualizado. Eu sei porque isso aconteceu comigo uma vez, tá? E felizmente eu consegui barrar o processo a tempo. Mas mesmo assim, alguma coisa entrou, eu tive que fazer aquela limpada geral no computador, que me rendeu praticamente um dia inteiro de trabalho. E tem alguns vídeos também que tem scripts embutidos, principalmente do formato Windows Media Video, que eu já peguei, que ele possui scripts embutidos que você executa e ele tenta executar uma instrução no registro ou fazer um outro estrago. Então precisa tomar muito cuidado, ainda mais nesses tempos, né, que os vídeos na internet se tornaram uma grande febre. Hoje em dia é uma loucura. O YouTube, né, tornou muito popular a disseminação de vídeos pela internet. Então você precisa realmente tomar bastante cuidado, porque, nossa... Agora, você notou uma coisa que está acontecendo, uma espécie de regressão intelectual da humanidade. Deixa eu explicar o fenômeno antropológico. Antigamente só existiam livros com texto. Aí inventaram para as pessoas fracas de letras, inventaram uma coisa chamada história em quadrinhos. Aí, através das imagens, as pessoas entendem muito melhor do que simplesmente tentando interpretar um texto. Na internet, antigamente, você tinha páginas e páginas e páginas de texto. Depois páginas e páginas de texto com imagens. Com imagens. E agora não tem mais nem texto nem imagem, agora tem vídeo de uma vez. É vídeo. Ou seja, lugar você clica, as pessoas se tornaram absorvedores de televisão, não adianta. É a cultura televisiva e ponto final. Tarcísio, nós temos aqui uma dúvida do Tiago Augusto Campos Ferreira, que além da dúvida, ele manda um grande beijo para a avó dele, Marivalda, que deve estar ouvindo, e para a mãe da minha amiga, Dona Rose. Então, nós também mandamos um beijo, viu? Vovó Marivalda e Dona Rose, um beijo aqui dos três que estão aqui no estúdio, dos quatro. O Alexandre também lá atrás do vídeo está mandando um beijo. Todos aqui Todo mundo aqui estão mandando beijos e congratulações para a vovó Marivalda. Agora, diz aqui, o notebook dele ele tem pouca memória. E ele tem um programa que já vem instalado chamado iTunes. O que é o iTunes, rapidamente? O iTunes é um programa tocador de mídia, né? A gente estava falando agora há pouco do Windows Media Player. É uma espécie de Windows Media Player, mas mais voltado para arquivos de áudio. De música. De música, né? Que são arquivos, ou melhor, esse iTunes é produzido pelos mesmos fabricantes do iPod, ou seja, pela Apple. Pela Apple. Agora, diz o seguinte... Aí, quando eu ganhei, eu não tinha nenhum antivírus, fiquei baixando vídeos. Quando o meu tio instalou o Avast, ele não falou o nome do tio, senão a gente mandava um beijo pro tio também, né? Sim. Com certeza. Quando o meu tio instalou o Avast, além de detectar que quase todos os vídeos eram vírus, deixou o meu PC mais lento. Eu agora não consigo nem entrar na página de internet direito. Tenho que ir para um outro PC para poder fazer isso. Queria que vocês, por favor, mandassem abraços para minha querida avó. Isso já foi feito. Agora, veja bem, o negócio é desinstalar esse negócio, de você fazer uma bela limpeza e... na realidade... Não é que os vídeos são vírus, né? Eu estou achando que o iTunes está deixando o seu computador lento, na realidade, porque o Avast, claro, ele, como ele roda em memória, né, ele fica fazendo um escaneamento o tempo todo, em tempo real, na memória, tentando barrar
as eventuais entradas de vírus, né, ele deixa, claro, ele consome algum recurso do computador e acaba deixando o computador um pouco mais lento, sim, mas não sensivelmente mais lento. Acho que o problema aí está na interação com o iTunes, tá? O iTunes é um programa pesado, eu já notei isso. Se você instala o iTunes no computador de recursos relativamente limitados, né, modestos, exatamente, aí ele fica lento mesmo. O iTunes demora para carregar, demora para executar aquela coisa toda, tá? Ele fica bastante lento. Então talvez seja um problema maior do iTunes. Esses vídeos, a gente acabou de comentar assim, que há vídeos que trazem script, que podem ser veículos para trazer vírus e tudo mais. Mas espera aí também, o Avast detectar que todos os vídeos que você tem eram vírus, então ou você é um cara muito azarado que só pegou vídeos com vírus, né? Ou tem alguma coisa errada aí nessa detecção, tá certo? Então, eu faria o seguinte, eu removeria o iTunes da máquina. Você não diz quais são as características da sua máquina, mas pelo visto ela não tem características tão sofisticadas para comportar um iTunes, tá? Eventualmente, por via das dúvidas, desinstalaria e reinstalaria o Avast, tá? E passaria a tentar ver esses vídeos e essa mídia toda aí, usando essa dica que a gente acabou de dar aqui do Windows Media Player Classic, né? O Classic, que é aquele mais leve, ele não exige recursos tão violentos da máquina, tá bom? E lembrar também de uma coisa, né? As pessoas usam o computador, muitas vezes, como sendo uma fonte de diversão exclusivamente, né? Ou quase que exclusivamente. E baixam muito vídeo, muito... Acontece que vídeo ocupa uma memória gigantesca, né? Quer dizer, o tamanho desses vídeos é uma coisa assim monstruosa, tá certo? E se a máquina não tem lá muitos recursos, ela tem... Ó, tem uma coisa aqui, Pierluigi, que eu tô achando estranha, viu? Ainda do próprio Tiago, tem um e-mail anterior a esse que a gente leu. Ele diz assim, tenho 2 perguntinhas. Tem sites que aparecem para testar seu QI, depois de uma série de perguntas, ele pede para você colocar o número do seu telefone celular e para digitar uma senha. Que senha é essa? Esse site é vírus? O que você acha disso, Pierluigi? Eu acho que... Eu não entraria nessa, não. Você pediu para dar o meu número de celular, eu não vou dar para quem? Não dá o número do celular porque você corre um risco terrível deles ficarem ligando para você o tempo todo com aquelas perguntas. Não é só isso. Não custa nada. Isso, por exemplo, se é uma organização criminosa que está procurando descobrir perfis de pessoas, bem como os seus números de telefone celular, para tentar fazer aqueles trotes, né? Aqueles sequestros virtuais, que a turma fala, eu tô... isso, por exemplo, é um cuidado que muitos usuários do Orkut devem tomar. Existem quadrilhas especializadas em penetrar, e não é tão difícil assim, nas contas do Orkut. E elas conseguindo acesso, através da senha, obviamente, a algumas contas do Orkut, elas descobrem perfis de pessoas, o nome do cachorro, o nome do tio, da avó, o cara deixa a vida dele lá exposta, né? Aí até o número celular eles acabam descobrindo, ou o número do telefone da casa da pessoa eles acabam descobrindo. Agora, você imagina, a sua ficha completa está na mão de um criminoso, né? O que ele pode fazer? Ele liga para tua casa e fala que o teu cachorrinho que chama não sei o quê, está preso, e que a tua tia que chama não sei como, e o pior, ele vai te dando informações que batem exatamente porque você entregou o ouro pro bandido, vamos dizer assim, e aí ele te conta uma história com elementos da tua vida que fazem você acreditar que aquela história é verdadeira. E aí você pode facilmente cair num grande golpe. E tá tudo certo? Isso a partir da cadeia, né? E tudo isso normalmente a partir da cadeia. Aliás, precisa tomar muito cuidado com essa história de deixar informações em Orkut, na internet, de passar informações pessoais. Quer dizer, a gente já alertava com relação a sites comerciais, às vezes não muito confiáveis, e deixar número de cartão de crédito, esse tipo de coisa já era complicado. Agora, outro tipo de informação... Também tipo nome do pai, da mãe, essas coisas. Imagina, número de documento. Cuidado com isso. Agora, cuidado.
Por falar em ligar a partir da cadeia, o pessoal do sistema penitenciário, todo esse pessoal, é pessoal que normalmente fez direito. Quem faz direito normalmente dorme nas aulas de física. E não sabe de uma coisa extremamente simples. Se você revestir a cela com tela de galinheiro e ligar no terra, não precisa ficar enchendo os provedores de celular. Ligar porque no o cara no fio terra. No fio terra. Não no provedor. No provedor. Vamos deixar claro aqui. Reveste tudo com tela de galinheiro de malha fina. Liga no terra, num fio terra, como se fosse aterrar um para-raio, coisa desse tipo. Nenhum celular vai funcionar a partir de lá de dentro, meu Deus do céu. Não precisa desses milionários equipamentos sofisticados. É simplesmente instalar gaiolas de Faraday nas celas, meu Deus do céu. Gaiolas de Faraday vulga, gaiolas de tela de galinheiro, tá certo? Tela de galinheiro, meu Deus do céu. Michael Faraday fez uma experiência certa vez. Exatamente, ele se colocou dentro de uma gaiola, né? E foram disparadas cargas elétricas nessa gaiola e ele mortais, lá dentro mortais. E com ele lá dentro não aconteceu nada. Então, na realidade, porque a carga elétrica ela fica na parte externa. Eu aconselharia o pessoal do sistema penitenciário a rever um pouco as aulinhas de física elementar, porque realmente o problema é simples, é que o pessoal fica aí sofisticado. Ah, mas se bloquear os celulares, aí a comunidade que está em volta não acessa mais. Mas, meu Deus do céu, você tem que bloquear o celular lá dentro, você não tem que bloquear a antena do celular, não tem que bloquear a célula em si, você bloqueia lá dentro. Bloquear lá dentro é bloquear as radiações eletromagnéticas. O celular é um rádio. Só para vocês terem uma noção do que o Pierluigi está dizendo, como os ouvintes sabem, há muitas estações de rádios localizadas na Avenida Paulista. E lá na Avenida Paulista é uma confusão de sinais de frequências violentas. E para isolar, muitas dessas rádios usam exatamente essa técnica dentro dos seus estúdios. Dentro do estúdio, o camarada faz uma gaiola de Faraday para que não tenha interferência na hora da emissão. Bom, vamos agora a um rapidíssimo intervalo e a gente volta logo em seguida com mais dúvidas do programa 251. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Você ganhou um aparelho celular usado, mas em estado de novo. Só tem um pequeno problema. Ele veio sem o manual do usuário e você não sabe sequer acessar o menu do aparelho. Bem, para resolver esse problema, o Misael Soares Silva, que é um ouvinte nosso aqui do programa Plug Eldorado, encontrou um site na internet extremamente útil. Trata-se do Diplodocs. Esse site armazena milhares de manuais, desde câmeras fotográficas até máquinas de lavar roupa, de GPS, até aparelhos de TV, equipamentos de som e celulares. São precisamente 883.542 manuais de 3.627 marcas. Vai ser muito difícil você não encontrar uma cópia daquele manual que você desprezou e perdeu. E agora faz uma falta danada. Bem, para acessar esse site, entre em www.intermatica.org e procure pelo Infodrop de número 920. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops na Eldorado. Se você tiver uma certa fluência para ler uma notícia em inglês, vai poder ler uma notícia maravilhosa a respeito de um chip que está sendo projetado para bloquear vírus. Talvez, se funcionar, poderemos nos ver livres dos antivírus, atualizações, etc., porque esse chip está projetado especificamente para não deixar entrar vírus no seu computador. A dica é do nosso ouvinte Lotito, que ficou muito, muito feliz quando leu essa notícia. Como o URL é muito complicado, para você poder lê-la também e poder ficar também um pouco feliz como Lotito, basta entrar no www.intermatica.org, clicar em Infodrops e procurar Infodrop número 344. Pierluigi Piazzi para Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 251, o programa de hoje. E lembrando sempre que info@redeeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail, no qual você pode e deve enviar aí as suas dúvidas, dicas, sugestões aqui para ajudar a construir a pauta do programa. Lembre-se sempre que ao enviar seu e-mail para esse endereço, né, para o info@redeeldorado.com.br, de colocar no campo assunto o nome do programa, Plug Eldorado. Isso para que você não seja confundido com um spam. Bom, a gente estava aqui lendo as dúvidas e dicas que vocês ouvintes nos enviaram. Qual será a próxima, Perlide? É uma dica interessantíssima. Tarcísio, agora fecha os olhos e tenta lembrar dos velhos e bons tempos em que havia o DOS. Bom, tudo bem. Então, eu nem preciso fechar os olhos. Eu sonho acordado com os tempos do DOS. Então, @echo_off. Start run DLL 32.exe, shell 32.dll, vírgula, control sublinhado run DLL, hotplug.dll, exit. Tá. Bom, o que é isso? É um arquivinho, bate, que foi gravado num lugar qualquer do computador do cara, foi feito um ícone para acessar esse arquivinho, e o que ele acaba fazendo? Simplesmente ele desliga o pendrive, remover o pendrive com segurança naqueles computadores onde desapareceu a capacidade de desligar o pendrive com segurança. Quem manda essa dica é o Fabiano Ferreira, e eu acho que a gente poderia fazer uma coisa, viu, Tarcísio? Testar, pegar esse arquivinho, criar o BAT para o pessoal baixar, caso e deixar lá no site Intermática para baixar esse BATzinho. Existe uma área de download, né? Tem uma área de download no site, aliás, né? Foi uma questão que vocês colocaram para mim de começar a disponibilizar que o primeiro arquivo é o calendário perpétuo, que ele já está disponível. Olha, ó, na aquele lateral velho direita. e clássico calendário. Clássico calendário. Estamos com quase 200 downloads que foram feitos. É um calendário, só para explicar, que há muito tempo eu fiz. Pra você ter uma noção, esse calendário foi feito na época que eu e o Pierluigi trabalhávamos. O Pierluigi era o editor e eu era um colaborador da revista Micro Hobby. Micro Hobby era a revista dedicada aos usuários do TK. TK, que foi o primeiro computador 85. Pessoalzinho, aquela que se ligava na televisão, os programas eram gravados em fita cassete. E aí eu construí, na época, né, um calendário perpétuo. Tive a ideia, porque na revista a gente precisava Você fez em Basic. Foi. Na revista a gente precisava de matéria, né? Matéria. Então, o que era a matéria de uma revista dessa natureza? Como os programas, você não tinha internet, então não dava para baixar programas. Como você não tinha mídias adequadas, vamos dizer assim, para salvar, trocar, né? Gravar os programas né, que você havia digitado. Então o jeito era usar a linguagem de programação residente dos computadores daquela época, que era a linguagem do BASIC, e digitar todos os códigos que se referiam às instruções do programa a ser executado. E aí a gente criava programas, né, escritos em BASIC, e publicava na revista para que os usuários pudessem fazer o download a partir da revista, né? Ou seja, o download era feito com os dedinhos mesmo, digitando código por código. Era uma coisa terrível, mas aí teve um cara que teve uma ideia genial. Olha como é a criatividade. Mesmo sem ter disquete, mesmo sem ter essa possibilidade de ter um meio magnético de transferência, o cara inventou, depois a gente acabou não fazendo porque ia demorar muito e tomar muito espaço, mas o que o cara inventou? Apareceu de repente, na época do MSX, um leitor de código de barra que você instalava no MSX. O que o cara fez? Os programas codificados em código de barra. Então ele tinha uma página inteira de código de barra, o cara passava o scanner de código de barra e o programa lia e pegava os códigos e montava um programa a respeito disso. A criatividade naquela época era fantástica. E aí, né? por falar em criatividade, eu precisava fazer um programa. Falei, então eu vou tentar fazer um programa que gere calendário. Aí eu descobri num livro de astronomia um tal de algoritmo de Gauss para a determinação da data da Páscoa. Né? O Gauss, aquele matemático famoso. Aí eu peguei aquele algoritmo, um algoritmo, na realidade, é uma série de instruções lógicas.
Se a coisa for assim, então faça assado, se não for, faça de outro jeito, enfim. É uma receitinha, o algoritmo é uma receitinha. Eu transformei aquela receitinha e fiz inicialmente um programinha para determinar automaticamente a data da Páscoa. Se não me engano, quem inventou primeiro foi um matemático árabe chamado Khwarizmi. Daí vem digamos, o artigo em árabe, al, né? Então, al-Khwarizmi acabou virando algoritmo, né? Quer dizer, é coisa de árabe. Coisa de árabe. Bom, mas enfim, aí eu fiz o programinha que você deixava um ano qualquer, compreendido entre 1482 e 2400. 1482 foi o ano que foi feita a reforma do calendário de Juliano para Gregoriano. Exatamente. Que havia uma defasagem de 10 dias entre o calendário astronômico e o calendário real, da astronomia mesmo. Então, na realidade, vamos ver se eu me lembro, do dia 10 de outubro... na realidade, acho que do dia 5 ao dia 15. Do dia 5 ao dia 15 de Esses outubro... dias foram suprimidos do calendário. Foram suprimidos do calendário, para ajustar o calendário novamente. Então, o que aconteceu no dia 10 de outubro de 1482? Nada, porque esse dia não existiu. Tá certo? Bom, então, a partir dessa data, que é 15 de outubro de 1482, que é a data a partir do qual começou que entrou em vigência o calendário gregoriano, até o ano de 2499, esse algoritmo funciona. Então, qualquer ano que você entre, usando esse algoritmo, ele te diz em que dia de março ou abril, dependendo, cai a Páscoa. Aí, a partir dessa ideia de fazer esse programa, eu tive outra ideia. Falei, mas espera aí, a Páscoa sempre cai num domingo. Então, se eu sei, num determinado ano, que dia do mês é um domingo, sabendo se aquele ano é bissexto ou não, eu posso construir todo o calendário em cima dessa data da Páscoa. Eu retrocedo e descubro que dia cai o 1º de janeiro. E a partir daí construo todo o calendário referente àquele ano. Ótimo. Mas tem um outro detalhe. Se eu sei que dia cai a data da Páscoa, eu sei também qual é a data do Carnaval, eu sei qual é a data do Corpus Christi, porque são essas festas móveis, elas dependem exatamente da data da Páscoa. Então eu já sabia também quais os dias dos feriados móveis, né? As datas móveis e feriado. E as datas fixas a gente conhece. Bom, moral da história, eu acabei montando um programinha que se digita o ano, ele te constrói o calendário com os feriados, inclusive das datas móveis. Isso em Basic. Em Basic. Depois eu transformei isso para uma planilha do Excel, que é o calendário que o Jefferson acabou de mencionar, que está disponível gratuitamente para download a partir do www.intermatica.org. E já que 2009 é Ano Internacional da Astronomia, segundo a Unesco, eu vou aproveitar para dar aqui mais uma informação que mostra, na minha opinião, mostra a extrema estupidez da humanidade. Se o dia 1º de janeiro não fosse dia da semana, ou seja, se o dia 1º de janeiro não fosse nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, nem sexta, nem sábado, nem domingo. É um dia especial. É um dia fora da semana. Um dia fora do calendário, só para comemorar. O calendário seria exatamente o mesmo todos os anos. Todos os anos. Quer dizer, haveria uma agenda única, a agenda anual, poderia ser reimpressa todo ano, porque não haveria absolutamente mudança. O que o Pierluigi quer dizer, por exemplo, o dia 25 de março cairia sempre numa quarta-feira. Sempre. Né? Por uma razão muito simples. Seria monótono também, né? 365 dias, certo? Se você pensar bem, pensa, por exemplo, assim, qual é o múltiplo de 7 mais próximo? 70 vezes 4 dá 280, vezes 5, 350. Então, 350 é múltiplo de 7. Soma 14, dá 364. Então, se o ano tivesse 364 dias, seria múltiplo de 7. E a semana correria sempre do mesmo jeito todo ano. Então, se um dos dias do ano, e obviamente de 4 em 4 anos, 2 dos dias do ano não tivesse dia da semana... Aí você decretaria, sei lá, no final de fevereiro, um outro dia 28, né, por exemplo, só para... Só no meio do ano, por exemplo, fazer no meio do ano, simplesmente o calendário seria exatamente o mesmo. Você vai dizer, mas isso simplificaria a vida? Muito, enormemente.
E por que não fazem? Porque a humanidade é estúpida, a humanidade fica brigando. Mas por outro lado, tem o outro lado da moeda. Você já imaginou a data do seu aniversário ser comemorada sempre numa segunda-feira? Que coisa chata também. Não, né? mas o que você vai fazer? Eu sei. Não tem gente que nasceu no Natal, por exemplo? Não, mas a emoção, tá? Será que os feriados esse ano caem nos dias certos? Não caem? Então é melhor deixar do jeito que tá. A gente tá mais acostumado com essas emoções da mudança, né? Senão seria uma... Só pra... Todo ano, cara, é extremamente maçante, né? Aquela coisa, todo ano a tal data cai sempre na segunda-feira. Você imaginou o Garfield, como é que ficaria? Ele odeia segundas-feiras, né? Falando em Garfield, Tarcísio, eu vou achar aqui umas broncas que você levou. Mas levei. assim, terríveis. Nossa. Mas deixa eu primeiro ler esse daqui. Enquanto você está respondendo esse e-mail, eu vou procurar as broncas terríveis que você levou. Nossa. Bom, veja bem. Olá, amigos, me chamo Alexandre, adoro o programa de vocês. Estou com um problema no meu computador. Quem não está? Ele tem uma memória de 512 megabytes, RAM DDR, e 80 GB de HD, né? Muito bem. Sistema operacional Vista Starter Edition. Agora, cuidado. Ultimamente instalei os seguintes programas: Nero 8 e Microsoft Office 2007. E ele ficou muito lento. Não, por que será? No canto superior esquerdo, o nome do programa e a seguinte notificação: não está respondendo e trava. E aí no fim estava. Como resolver esse tipo de problema, se for possível? Olha, Alexandre, você tentou enfiar 3 elefantes dentro de um elevador, viu? É aquela brincadeira, né, de uma época que tinha, acho que um carro de pequeno porte, que eles mostravam que o carro era tão grande que cabia não sei quantas pessoas dentro. Tem até competições, né, internacionais, quantas pessoas cabem dentro de um Fusca, né, um carro pequeno, sei lá. Normalmente quem ganha é a Espanha. Como é que você coloca 20 espanhóis dentro de um Fusca? É só falar para eles, não dá. Aí eles tudo bem, mas eles entram, só que tem um problema. Se alguém tentar fazer aquele Fusca andar, ele não anda. Aí não tem jeito. É o que você tentou fazer, viu, Alexandre? Você tem um computador que está com uma memória, primeiro, relativamente pequena, uma RAM pequena, 512 megabytes hoje em dia, é pouco para os padrões de necessidade que os novos programas e sistemas operacionais exigem, tá? Então 512 megabytes é pouco, já é pouco para comportar o Windows Vista, mesmo que seja o Windows Vista Starter, tá? O Windows Vista Starter funcionaria melhor se você tivesse pelo menos 1 GB de memória. Mas tudo bem, ele funciona com 512? Funciona, mas já é lento por causa disso. Outra coisa, 80 GB de HD é razoável, tudo bem. Mas se você começa a lotar com programas pesados do tipo Nero, Microsoft Office 2007, é claro que também a tendência, além da pouca RAM, a tendência devido ao HD ser relativamente pequeno, para esses programas que exigem muito espaço, é acabar sobrando um pouco espaço no HD e tornando o computador mais lento ainda, tá? Então, na realidade, você está querendo rodar programas pesados, começando pelo sistema operacional, o Windows Vista, e continuando por aí afora, com Nero 8, Microsoft Office 2007. São programas muito pesados para os recursos relativamente modestos do seu computador, tá? Procure alternativas. Como assim? Você precisa do Microsoft Office 2007 completo, com Excel, ou é só assim, uma coisa que você instalou porque é chique? Né? Porque todo mundo tem, então é chique, eu vou ter também. Porque, veja, dependendo das suas necessidades, você põe aí um processador de texto mais modesto e trabalha com muito mais facilidade. O Nero 8 é a última versão do Nero, né? Aquele programa destinado à gravação de CDs, DVDs. Ele vem com muitos recursos. Muitos. Ele não serve só para gravar CD e DVD. Ele tem um programa editor de imagem, tem um programa editor de som, tem um programa... Ele tem muita coisa incorporada. Você precisa disso tudo, realmente? Ou é só para ter? Então, veja, avalie a real necessidade de você ter esses programas sofisticados do jeito que eles são e, claro, na não necessidade de tê-los, desinstale-os e coloque em versões ou anteriores ou mais modestas e equivalentes deles. Tá bom? Eu acho... Ou então, aumente a memória do seu computador, né? Pelo menos a memória de 512 passe pelo menos para 1 GB, já vai dar uma boa melhorada aí. Isso eu acho que até seria a forma mais simples, né? Se você tem
um desktop, né? Se é um notebook já fica um pouco mais caro, mas se você tem um desktop, um computador desses de mesa, o ideal mesmo é colocar mais memória. Se você puder colocar até 2 GB, né, se tiver espaço nos slots suficientes para isso, mas apanha 2 GB de megabytes de RAM aí, que aí com certeza o seu computador vai virar outro, tá bom? Agora vem a bronca. A bronca, Pierluigi. Marcelo Donadio. Não vai atrás, eu vou dar bronca, nem olha. Tá bom. Professores, vamos combinar, porque eu também levei uma bronca. Professores, vamos combinar o seguinte. Eu nunca vou interpelá-los com dúvidas e sugestão de informática, ok? Mas, em compensação, nunca mais os senhores emitirão comentários sobre assuntos que são de seu total desconhecimento. Ah, é? Nossa. A indignação dele se deve ao seguinte: professor Tarcísio, nossa, o companheiro do Pepe Legal não era o Catatal, meu Deus do céu, era o Babalu. Ou era Babalu, nossa, Deus do céu. Olha, estou me retratando, Marcelo, verdade. Eu confundi os nomes. Catatal, né, não era do Pepe Legal. Catatal é do Zé Colmeia. Do Zé Colmeia. Eu até lembro da voz dele na tradução. O Zé Colmeia, ele falava, era o Catatal, é verdade. Espera, Babalu, que era o do Mas Pepe ele Legal. não é o único, hein? Não é o único. Aqui, o José Ribeiro da Silva, que também é colaborador aqui do programa, lá de Pará de Minas Gerais. Sim. A primeira coisa que ele fala... O burrinho do professor Tarcísio... Não, desculpe. Não. O burrinho a que o professor Tarcísio se referiu, ajudante do Pepe, se chamava Babalu. Babalu, mas sim. E o Pepe Legal usava um violão que quando batia na cabeça do bandido falava... Pepe Legal, ele falava. E finalmente, o Mauro, que também protesta, porque diz Mauro também, cultura, Mauro Koch, né, o nosso belíssimo colaborador, que eu diria, não é colaborador, é amigo, é um amigo cujo rosto eu não conheço, mas eu me sinto tratando com amigo. Ele diz o seguinte: o burrinho do Pepe Legal chamava Babalu. Agora, olha que coisa interessante. Num programa passado, vocês mencionaram pessoas desonestas que vasculham um depósito de ferro velho atrás de HDs usados, jogados fora, recuperando dados, que é aquele velho problema que você acha que apagou. Na realidade, o que você apagou foi o índice, você não apagou o conteúdo. O TOC. O TOC é Table of Contents. Tabela de conteúdo. É um nome sofisticado para... Não é TOC, é TOC. Pensei que fosse transtorno obsessivo compulsivo. Bom, mas diz o seguinte, olha a dica do Mauro, é muito importante. É bom até a gente passar no programa ao vivo aqui da Eldorado. Existe um software, um programa chamado Deban. Esse Deban é D-B-A-N. D de Delta, B de Bravo, A de Alfa, N de Novembro. D-B-A-N. Que você encontra em www.dban.org. Esse programa, o que faz? Faz aquilo que o Tarcísio, digamos assim, sugeriu fazer na raça, ele faz automaticamente. Ele reescreve o HD inteiro. Ou seja, ele não apaga simplesmente o toque. Ele simplesmente reescreve todo o HD. Então, na hora de sobrescrever, é lógico que as informações antigas acabam sendo... Aí definitivamente perdidas. Então, é aquela tal história. Eu tenho um computador velho, eu não vou jogar fora. Eu vou doar para uma instituição qualquer que vai dar um bom uso, porque um computador de 2, 3 anos atrás pode ser que para mim seja obsoleto, mas para alguém que está iniciando é o ideal. Então, na hora de doar, eu estou correndo o risco de, mesmo apagando o meu HD, de que os dados ainda possam ser, digamos assim, violados. Então, o que eu faço? Eu passo esse deban, eu zero realmente, porque você sabia que nem formatando, nem reformatando você apaga os dados. Não apaga. Não apaga. Entende? Então, na realidade, então o que eu faço? Existem utilitários que recuperam HDs de uma formatação, recuperam os dados, mesmo após uma formatação. Então, para ter a segurança, passe esse tal. Então, repito, o www.deban.org. Esse Deban, insisto, D de Delta, B de Bravo, A de Alfa, N de Novembro. Então, você vai doar seu computador, por exemplo. Imagino que a ideia seja essa. Você quer doar seu computador, mas quer entregar o seu computador funcionando também, né? Então, o que você faz? Em vez de simplesmente reformatar e reinstalar o sistema operacional, né, o Windows, sei lá o que ele tinha, você primeiro passa esse Deban, ou seja, para zerar realmente todas as informações do seu computador, e aí sim, depois você reformata e instala o sistema operacional. Aí realmente não sobrará nenhum resquício daquilo que havia, dos dados que existiam antes da formatação. Tá bom?
Só fazendo aproveitar o ensejo, né? Essas técnicas antigamente, até poucos anos atrás, as empresas que fazem recuperação de dados, só elas tinham essas ferramentas, algumas técnicas, né? E hoje já está disponível. Para qualquer um. Só para você ter uma ideia, hoje está mais fácil apagar os vestígios. Né? Antigamente, você sabia que todo chaveiro tinha que se registrar na polícia? Antigamente havia uma lei que obrigava qualquer chaveiro a ser registrado na polícia. Porque realmente é uma atividade em que o camarada pode ser usado para arrombar alguma coisa. E você sabe que hoje em dia, nos Estados Unidos, os locksmith, né, que são chaveiros, eles não só são registrados, como são os únicos habilitados, por exemplo, a abrir um automóvel. Então, por exemplo, se você tem um automóvel e você, sem querer, trancou com a chave dentro, mesmo você sendo o proprietário do automóvel, você não pode tentar abrir o automóvel. Você tem que chamar um locksmith. Tá? Porque se você for flagrado tentando abrir o seu automóvel, mas tentando abrir um automóvel, você será preso. E depois você vai ter que explicar que o automóvel era seu. Tá? E vai ser multado de qualquer forma, porque é proibido, de qualquer forma, você abrir o seu automóvel. Você tem que chamar o chaveiro. Tá? Por isso que é muito comum lá a turma ter locais, assim, entre aspas... primeiro que eles já nem têm o costume de trancar o automóvel, né? Muitos deles já deixam o automóvel aberto mesmo. Agora, tem muitos deles que colocam locais secretos do automóvel, mas externos a ele, nos quais eles colocam uma chave extra. Né? Então, caso, por exemplo, ele sem querer tranque o automóvel com a chave dentro, ele tem lá um local onde ele pode pegar a chave extra para abrir. Um cantinho, um mocó ali. Né? Não, mas na realidade o conselho que eu dou, inclusive, é o seguinte: a chave extra, arranque fora a parte de plástico, para que ela não seja facilmente manuseável. E com essas colas aí bem resistentes, cole em algum lugar oculto, embaixo do carro, em algum ponto. De maneira que, em primeiro lugar, você só pode removê-la com alicate, e segundo, você pode girá-la apenas com alicate. Quer dizer, na hora que você tranca a chave dentro do carro, a única coisa que você tem que descobrir onde está é um alicate. Quer dizer, você tem que ter um alicate. Eu já fiz isso, eu tinha uma picape que tinha o péssimo defeito de ser trancada. Né, você tem uma machadinha dentro do carro. Ele, na dúvida, ele pega a machadinha e quebra o vidro. Não, mas na realidade, deixa eu explicar, eu não sou agressivo. Tem gente que fala, o que é isso? É para abrir capacete de motoboy? Eu falei, não, na realidade, eu moro no mato, eu moro numa chácara. Então, às vezes, o vento derruba uma árvore, eu tenho que abrir caminho a machadada. Ou ele fica tanto tempo fora de casa, dando palestras, essas coisas, que a hora que ele volta para casa, o mato cresceu, ele tem que abrir a picada na machadada, tá certo? O Winston, obviamente, em homenagem provavelmente ao Winston Churchill, né? É o único Winston que eu conheço. Diz, prezados professores, a minha amiga, que também é professora, a Rosália, comprou um notebook Vaio. Marca, né? Isso, é da Sony. E veio instalado com Windows Vista em inglês. Em inglês. Em inglês. Tá. Como ela deverá proceder para passar para o português? Terá que adquirir um programa? Instalar por cima, formatar? Isso deve ser feito por técnicos ou é simples procedimento? A ideia é adquirir a licença do Windows em português para poder instalar no lugar daquele que está lá em inglês. Né? Ela pode até tentar fazer isso instalando por cima, para não perder os drivers e toda a configuração, mas há um pequeno inconveniente, porque ao fazer isso, instalando por cima daquele que já está lá, a versão em inglês, a tradução, por algum motivo, não é feita de forma integral. Então, de repente, lá pelas tantas, quer dizer, o Windows fica em português, mas lá pelas tantas aparece uma mensagem em inglês, a coisa fica meio misturada. Né? Ficou alguns resquícios da instalação original. Você quer log off, yes ou não? É isso mesmo. Não chega tanto, mas mais ou menos por aí. Às vezes tem umas misturas desse tipo. Então, eu acho que esse é o caminho... reformatar... Só que o problema da reformatação é meio complicado, porque... O notebook Vaio, ele já vem com todos com o sistema operacional instalado, ele já vem com todos os drivers, né? Por exemplo, esse notebook ele tem uma webcam embutida. Essa webcam, para funcionar adequadamente, ela requer os drivers dela, né? Isso já vem instalado. Então você liga, não é passe de mágica, tudo funciona,
Tudo funciona porque lá na fábrica eles tomaram o cuidado de instalar as coisas adequadas para que tudo funcionasse. Tá certo? A unidade de gravação de CD, DVD, a webcam, a placa de rede, tudo isso, o som, tá tudo funcionando. Por quê? Porque a configuração de fábrica foi feita propositalmente para que isso acontecesse. Agora, se ela reformata, né, só para ter o Windows em português, ela vai, no processo de reformatação, ela vai acabar, ela vai zerar todos esses drivers e ela vai ter que reinstalar um por um para fazer... sabe o que aconteceu? Eu botei o Windows em português, mas aí a webcam parou de funcionar, a placa de som parou de funcionar, aquilo... É claro, ela não tem mais os drivers adequados. Quer dizer, então, ideal seria instalar por cima, né? A mão de obra é tão grande que nem vale a pena, às vezes. Vale a pena você instalar por cima, porque assim você mantém pelo menos os drivers que deixam lá o Windows funcionando adequadamente. Agora, eu posso dizer uma coisa. Eu tenho um aluno que aprendeu inglês só para poder ler o último volume do Harry Potter. Ele estava tão louco para saber o fim da história que ele simplesmente não esperou sair a versão em português e aprendeu inglês só para ler o último volume do Harry Potter. Tá certo que as crianças aprendem mais rapidamente do que os adultos. Mas, Rosália, será que não vale a pena você, pelo menos, não diga aprender inglês fluentemente, mas aprender o suficiente para que os comandos do Windows em inglês sejam compreensíveis? Saber que file é arquivo, saber que download é baixar alguma coisa. Simplesmente isso, porque, olha, realmente é muito trabalho só para poder ter a comodidade de... Ou então faça o que eu disse, né? Instale por cima, pelo menos ela vai ter a maior parte em português. Ok. Bem, vocês já estão ouvindo a musiquinha aí, isso é sinal de que o programa chegou ao seu final mais uma vez. E mais uma vez a gente fica devendo aqui alguns e-mails para os nossos ouvintes. Fiquem ligados no próximo programa. Esse hoje foi o 251, o próximo, no 252. Não. A gente vai ler esses e outros e-mails que vão chegar com certeza. Obrigado a todos, obrigado pela participação através dos e-mails. Obrigado, Jefferson, mais uma vez por estar aqui com a gente. E até logo a todos, até logo, Pierluigi. Até logo, Tarcísio, até logo, Jefferson, até logo, Alexandre, do outro lado do vidro, e até a semana que vem. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.